Na nossa aula de hoje, eu vou propor para vocês que nós façamos uma viagem pelo espaço para tentar entender um pouco melhor sobre o nosso universo e as escalas, as dimensões do nosso universo comparados ao nosso tamanho e à nossa vida cotidiana. Primeiramente, nós temos aqui a superfície do nosso planeta, essa aqui é a imagem da nossa escola, da nossa querida escola, e ela vai ser o primeiro estágio da nossa viagem. Se eu conseguisse voar e fosse bem alto, nós teríamos essa visão, que seria a visão do telhado da nossa escola. Aqui embaixo ainda dá para enxergar os carros. Se houvesse pessoas passando pela rua, nós poderíamos observá-las. Mas se nós fôssemos mais para cima e subíssemos mais ainda, nós poderíamos enxergar o nosso bairro do Guamá. E a essa altura, a essa altitude, praticamente nós não conseguimos mais diferenciar o que são casas, do que são escolas, igrejas, farmácias, e muito menos enxergar as pessoas. E a nossa viagem continua. Indo mais alto, nós temos Belém, que tem uma área de 1.059 km². A essa altura nós conseguimos enxergar o Rio Guamá, a Baía do Guajará e todos os bairros da nossa cidade. Subindo mais, nós podemos ver o nordeste do estado do Pará, que é onde fica localizada a cidade de Belém. Belém está bem aqui, com Ananindeua e as outras cidades vizinhas. Se nós subíssemos mais ainda, nós conseguiríamos ver o nosso estado do Pará. Belém localizado na sua mesma região, nordeste paraense. O Pará tem uma área de 1.248 km². Indo mais alto, nós poderemos ver o nosso país e também a América do Sul, com os países vizinhos. E aqui o Brasil tem 8.516.000 km². É um dos maiores países do mundo, em extensão territorial. Indo mais para cima, nós chegaríamos à Terra. A Terra tem um diâmetro de 12.742 km, ou seja, se nós traçássemos uma linha reta entre as duas pontas da Terra, nós teríamos essa distância. O formato dela é geóide, com superfície irregular. O tempo para dar a volta à Terra, ele durou 31 horas, 27 minutos, e ele ocorreu em um voo de passageiros que ocorreu em 1995, ou seja, leva-se em torno de 31 horas para se dar a volta completa no nosso planeta. E aqui é nosso planeta, o planeta Terra. Belém está marcada bem aqui. E essa seria uma visão do espaço do nosso planeta, com seu diâmetro de 12.742 km. Mas antes da gente continuar fazendo a nossa viagem pelo Sistema Solar, nós vamos dar uma volta ao planeta mais próximo tem a sua órbita mais próxima com relação ao Sol, que é o planeta Mercúrio, que é o menor planeta do Sistema Solar. Ele tem uma distância de 57.910.000 km de distância do Sol, ou seja, ele fica bem próximo do Sol. Ele não possui satélites naturais. O período de rotação dele é de aproximadamente 59 dias, ou seja, demora 59 dias para Mercúrio dar uma volta em torno de si própria. Ou seja, é um planeta que ele gira de forma bem lenta. O período de translação ocorre em aproximadamente 88 dias. Justamente por sua órbita ser uma órbita muito próxima do Sol, Mercúrio demora pouco para fazer uma volta completa em torno da nossa estrela. A temperatura média, devido à alta variação térmica, o planeta possui uma temperatura média de 179 graus Celsius, sendo que 420 graus Celsius é a temperatura máxima durante o dia e 173 negativos é a mínima durante a noite. Por que isso acontece? Porque Mercúrio tem uma atmosfera muito estável e fraca, e por conta disso, o calor ele entra através dos raios solares com muita facilidade de Mercúrio, mas ele também sai para o espaço com muita facilidade. Olha lá, a composição da atmosfera de Mercúrio. Por estar tão próximo do Sol, a atmosfera de Mercúrio é bem estável e fraca. Em geral, possui gases como hélio, sódio e oxigênio, com predomínio dos dois primeiros. E essa aqui é uma imagem do planeta Mercúrio, que é o menor planeta do Sistema Solar. Vênus, que seria o segundo planeta do Sistema Solar, também chamado de estrela d'alva, é o planeta mais quente do Sistema Solar, devido à sua atmosfera muito densa, que é formada principalmente por gás carbônico. A rotação de Vênus dura 243 dias,
ou seja, Vênus gira muito devagar. E a translação, 224 dias. Então, Vênus demora mais tempo girando em torno de si mesma do que dando uma volta em torno do Sol, o que é bem curioso. O diâmetro de Vênus é muito parecido com o da Terra, 12.102 km. A temperatura máxima é de 482 graus Celsius, é muito quente. Por isso, é o planeta mais quente do Sistema Solar, é como se fosse um forno. Vênus não apresenta nenhuma lua. Essa aqui é a imagem de Vênus. Passando a Terra, nós temos Marte. Agora, Marte, também chamado de planeta vermelho, apresenta uma coloração avermelhada pela presença de óxido de ferro na sua superfície. Possui duas pequenas luas de formato irregular, que são Phobos e Deimos. A duração do dia em Marte aproxima-se do planeta Terra, com 24 horas e 37 minutos, embora o ano marciano tenha uma duração de 687 dias terrestres, ou seja, quase cerca de 2 anos para Marte dar uma volta completa em torno do Sol, e aqui a imagem do planeta vermelho. O planeta vermelho fica a 63 milhões de quilômetros da Terra de distância, fica bem longe. Após Marte, nós temos o que nós chamamos de cinturão de asteroides. Ele fica localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter. Ele se formou provavelmente da colisão de diversos corpos maiores, que se partiram em diversos pedaços menores durante a formação do Sistema Solar. Cada rocha fica em média 95 mil quilômetros de distância uma da outra. E essa aqui é a imagem do cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. Seguindo a nossa viagem, nós passando pelo cinturão de asteroides, nós chegamos a Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar. O diâmetro dele é de 142.984 km. Estima-se que Júpiter tenha entre 60 e 70 satélites conhecidos, ou seja, Júpiter é como se fosse um sistema solar em miniatura. Período de rotação, aproximadamente 10 horas, então Júpiter gira muito rápido, e sua translação dura 12 anos. Então, cada ano em Júpiter dura 12 anos. E aqui a imagem, uma imagem do planeta gigante, que é Júpiter, que a partir daqui todos os planetas são chamados de gigantes gasosos, porque eles são planetas que eles não são rochosos, eles são formados por gases. Júpiter fica entre 628 milhões e 928 milhões de quilômetros da Terra de distância, ou seja, estamos bem distante aqui em Júpiter. Saturno, que é o planeta famoso pelos seus anéis, ele apresenta 82 satélites naturais, sendo 53 luas conhecidas e 29 a serem confirmadas. O período de rotação é de 10,7 horas, ou seja, ele gira bem rápido também, assim como Júpiter, e o período de translação é de 29,4 anos terrestres. A temperatura média de Saturno, é de menos 138 graus. Esse aqui é o segundo maior planeta do Sistema Solar, também é um gigante gasoso. E aqui é a imagem de Júpiter, que fica entre 1,2 bilhão a 1,6 bilhões de quilômetros da Terra. Urano, chamado de gigante de gelo, é o satélite natural, é um planeta que apresenta 27 luas conhecidas. O período de rotação dele é de 17 horas e 14 minutos. O período de translação é de 84 anos. Então demora 84 anos para Urano fazer uma volta completa em torno do Sol. A temperatura média é de 197 graus Celsius negativos. A composição atmosférica é hidrogênio, hélio e metano. É um planeta muito frio. E aqui é a imagem de Urano, que fica a cerca de 2,8 bilhões de quilômetros da Terra. Netuno é azul em virtude da concentração de gás metano presente em sua superfície. Até o momento foram identificados 13 satélites naturais desse planeta, sendo que os dois mais importantes são Tristão e Nereida. Até o momento é considerado o último planeta do Sistema Solar. E aqui a imagem de Netuno, que fica a 4 bilhões de quilômetros da Terra, o último planeta, muito longe. Plutão, que não é mais considerado um planeta, é um planeta anão, possui uma atmosfera composta por metano, monóxido de carbono, nitrogênio e outros materiais. A temperatura fica em torno de menos 248 graus.
Plutão possui um ano de 248 anos terrestres. É o tempo que demora para Plutão dar uma volta completa em torno do Sol. E sua rotação dura 156 horas. Gira bem devagar. É aqui o planeta ex-planeta e agora planeta não, Plutão, que fica a 5 bilhões de quilômetros da Terra. A partir daqui nós vamos chegar no cinturão de Kuiper, que seria um segundo cinturão formado por asteroides, que ele fica além da órbita de Netuno. E é justamente nessa região, próximo ao cinturão de Kuiper, que fica Plutão, além de outros corpos celestes de tamanho considerável. E essa imagem está mostrando de forma completa o nosso sistema solar, uma imagem muito bonita, onde mostra um por um dos planetas. Aparece o cinturão de asteroides, o cinturão de Kuiper e a órbita externa do cinturão de Kuiper, que acredita-se que seja feita por cometas. O sistema solar, vamos falar agora da nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma nuvem que se imagina que exista além da órbita de Plutão, além do cinturão de Kuiper, e que nessa nuvem estejam todos os cometas que vira e mexe passam próximo do Sol e que nós podemos observar. É uma grande concentração de cometas que se acredita existirem no limite do sistema solar. Calcula-se que existam entre 1 e 100 bilhões de cometas. O diâmetro, aqui no caso do nosso sistema solar, ele seria de 20 mil unidades astronômicas, até a nuvem de Oort. Por que nós estamos usando agora essa unidade astronômica? Porque a partir daqui os números se tornam tão grandes que seria muito difícil nós escrevermos em quilômetros essas distâncias. Então, a partir daqui, nós vamos ter que adaptar as nossas unidades de medida para tentar entender as distâncias e o tamanho das coisas no nosso universo. A observação, uma unidade astronômica é igual a 150 milhões de quilômetros, que é a mesma distância entre a Terra e o Sol. Então, se você multiplicar 20 mil por 150 milhões, você vai ter uma ideia do diâmetro do nosso sistema solar até a nuvem de Oort. É muito grande. Em 2006, a Voyager ultrapassou as 100 unidades astronômicas do Sol, ou seja, chegou a 100 vezes a distância entre o Sol e a Terra de distância e está deixando o sistema solar. Isso ocorreu quase 30 anos após o lançamento. O que significa isso? Demorou 30 anos desde que a Voyager foi lançada em 2006, ou seja, há muito tempo atrás também, que ela conseguiu sair do nosso sistema solar, atingir as 100 unidades astronômicas. Ou seja, o nosso sistema solar é muito grande. E aqui essa imagem mostrando essa nuvem imaginária. Esse centro aqui ele seria o nosso sistema solar, onde estão os planetas e o Sol. E isso aqui seria a nuvem de Oort, que é a nuvem onde especula-se que existam os cometas girando em torno do nosso planeta, do Sol, da nossa estrela. Sendo que existem fortes indícios de que essa nuvem de Oort realmente exista. A partir daqui nós vamos ver o grupo local de estrelas, ou seja, quais são as estrelas que ficam mais próximas da nossa estrela. Ele é formado pelas estrelas vizinhas do Sol. Alpha Centauri é o sistema estelar mais próximo do Sol. Ele fica em torno de 4,22 anos-luz da Terra. Olha aqui uma nova medida de distância, anos-luz. Alpha Centauri é formado por 3 estrelas, que são Alpha Centauri A, Alpha Centauri B e Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima de nós. A Voyager 1 chegará em Próxima Centauri em 16 mil anos. Para vocês terem uma ideia de que as estrelas mais próximas de nós estão a distâncias tão grandes que praticamente torna impossível a gente conseguir chegar nessas outras estrelas e tentar descobrir o que há lá, se existem planetas com vida, por exemplo. E aqui nós temos uma imagem do nosso grupo local de estrelas. Tá? Isso aqui é o Sol, que nós estamos vendo aqui, e esse retângulo está mostrando Alpha Centauri. Isso aqui não é uma estrela, isso aqui são as 3 estrelas que formam o Alpha Centauri, como eu disse, Alpha Centauri A, B e Próxima Centauri. E essas estrelas, elas estão tão distantes umas das outras, que como eu falei ainda há pouco, a Voyager, que é aquela sonda espacial que foi mandada, ela levaria 16 mil anos para chegar até Alpha Centauri. As outras estrelas que nós estamos vendo aqui, todas elas compõem o que nós chamamos de grupo local de estrelas. Ou seja, cada estrela dessa está
muito longe uma da outra e muito longe de nós. Agora nós vamos expandir os nossos horizontes e nós vamos chegar no que nós chamamos de galáxia, a nossa Via Láctea. O diâmetro da Via Láctea é de 105.700 anos-luz. É uma observação, um ano-luz é igual a 9,5 trilhões de quilômetros. Então, para vocês terem uma ideia do quão grande e quão difícil a gente mensurar o tamanho dessas regiões do universo. O formato da nossa galáxia ele é espiral, ou seja, a nossa galáxia ela tem aquela forma espiral, parece uma água caindo por um ralo. Estamos a cerca de 28 mil anos-luz do centro da Via Láctea. Essa é a distância que nós estamos do centro dela. Ela tem aproximadamente 2 bilhões de estrelas. E aqui é a imagem da nossa Via Láctea. Essa seta azul está mostrando o diâmetro, ou seja, toda a extensão da Via Láctea, que são 105.700 anos-luz. Essa vermelha está mostrando a distância do nosso sistema solar, da Terra, que está aqui dentro, para o centro da galáxia, certo? E seria bem aqui, nessa região, que fica o nosso pequeno planeta, dentro dessa imensidão de estrelas na nossa galáxia, chamada de Via Láctea. Mas não acabou ainda a viagem, vamos mais longe. Temos agora o grupo local de galáxias. Sim, existem outras galáxias além da nossa. São as galáxias mais próximas da Via Láctea. Galáxias satélites são menores e orbitam as maiores, ou seja, a nossa galáxia é uma galáxia grande. Existem algumas galáxias menores que ficam próximas da nossa. Elas orbitam, são chamadas de satélites. Andrômeda é uma galáxia grande que fica a 2,5 milhões de anos-luz da Via Láctea. É formado por cerca de 54 galáxias, esse grupo local. Então, olha só, vocês perceberam que a nossa galáxia ela já é muito grande, ela é de uma forma inimaginável, é uma forma que não dá nem para imaginar o tamanho dela, pois existem 54 galáxias, algumas menores, algumas maiores do que a nossa, nesse grupo local, que é essa imagem aqui. Isso aqui, que vocês estão vendo aqui dentro desse retângulo vermelho, é o que nós chamamos de, tá aqui a Via Láctea, tá, que eu estou mostrando bem aqui, Milky Way Galaxy, que seria a Via Láctea. Esses pequenos pontinhos aqui são as galáxias satélites, que ficam próximas à Via Láctea, e isso aqui é Andrômeda. Isso aqui é Andrômeda. E essa aqui é a distância entre a nossa galáxia e Andrômeda, que seria a galáxia grande mais próxima de nós, né? Seria a galáxia de Andrômeda. E todas essas galáxias que vocês estão vendo bem aqui, olha, todas essas galáxias são o que nós chamamos de grupo local de galáxias. Ainda não acabou. Agora nós vamos para o superaglomerado de Virgem. Ele é formado por vários grupos e aglomerados menores de galáxias. Então agora a gente vai pegar vários aglomerados menores, como aqueles que nós mostramos lá, e nós vamos mostrar o que nós chamamos de superaglomerado de Virgem, que seria o conjunto de vários desses pequenos aglomerados. Ele é formado por 2.000 galáxias, aproximadamente, formando o aglomerado de Virgem. Ele tem 15 milhões de anos-luz de diâmetro. Olha aqui o nosso aglomerado de Virgem, tá? Isso aqui, cada pontinho desse que vocês estão vendo, não são mais galáxias. Isso aqui já são aglomerados. Esse retângulo vermelho aqui seria o nosso grupo local. Lembra do nosso grupo local? Aquele tanto de galáxia que ficava próximo da nossa, Andrômeda, as galáxias satélites? Pois é. Então, a partir daqui, aquele nosso grupo local está bem aqui, e esses aqui são todos os outros grupos, todos os outros aglomerados de galáxias que existem nas proximidades, formando o aglomerado de Virgem, certo? Depois nós temos o superaglomerado local. Nossa viagem não acabou ainda. Ele é formado pelos superaglomerados que ficam ao redor do superaglomerado de Virgem. O diâmetro dele é de 110 milhões de anos-luz. Olha só isso aqui. Vocês lembram daquele aglomerado que praticamente não dava nem para ver mais a nossa galáxia? Pois é, aquele aglomerado de Virgem está bem aqui. Isso aqui é o aglomerado de Virgem, nessa imagem. E cada
aglomeração dessa aqui são outros aglomerados, são outros superaglomerados. Isso aqui seria um grupo local de superaglomerados. Nós temos aqui superaglomerados, um aqui, nós temos outro aqui, nós temos outro aqui, 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 aqui. São vários superaglomerados. A quantidade de galáxias presentes aqui nessa imagem é tão grande que não tem como contar. De estrelas, então, nem se imagina. Além disso, nós temos o final da nossa viagem, que é o que nós chamamos de universo observável. O que é o universo observável? É até onde nós conseguimos enxergar. É até onde deu tempo para a luz, desde o Big Bang, para a luz emitida no Big Bang chegar até nós. Então, existe algo além do universo observável? O universo é maior do que isso? Sim, ele é maior. Só que ainda não deu tempo para as estrelas tão distantes além do universo observável chegarem até nós. Então nós estamos ainda esperando a luz delas chegarem, de tão distante que elas ficam. O diâmetro, estima-se que ele tenha 93 bilhões de anos-luz, seria o tamanho do universo observável, ou seja, é tudo aquilo que nós já conseguimos observar do universo. O universo observável, então, é a parte que contém todas as coisas que podem ser observadas da Terra, porque a luz desses elementos chegou até nós. Isso inclui imagens de satélites, telescópios e do olho nu. Aí aqui nós temos uma comparação, né? Aqui nós estamos mostrando aqui a velocidade da luz. O que é a velocidade da luz? A velocidade da luz é a velocidade que a luz atinge ao se propagar no vácuo, que ela é igual a 1.79.252.848 km/h. Normalmente nós não conseguimos observar e perceber a velocidade da luz porque as distâncias do nosso dia a dia elas são muito pequenas. Quando você liga o interruptor da tomada e a luz sai da lâmpada e chega a seus olhos, essa distância é tão curta para a luz que parece que foi instantâneo. Mas quando você mede o tempo que a luz demora para chegar até corpos celestes, você vai perceber que a luz ela não é instantânea. Por exemplo, do Sol até Mercúrio, leva-se 3 minutos e 14 segundos para a luz percorrer a distância entre o Sol e Mercúrio, que é uma distância de 58 milhões de quilômetros. Do Sol até Vênus, ela dura 6 minutos e 1 segundo. Do Sol até a Terra, 8 minutos e 20 segundos. Do Sol até Marte, 12 minutos e 40 segundos. Do Sol até Júpiter, 43 minutos e 17 segundos. Então vocês podem perceber que a luz, para sair do Sol e chegar até Júpiter, que estava lá no início da nossa viagem, demora 43 minutos. Agora imaginem o quanto tempo demora para a luz percorrer as distâncias imensas que existem entre as galáxias e até os confins do universo observável. Demora basicamente todo o tempo que o universo existe, ou seja, algo em torno de 13,5 bilhões de anos. Essa é a imagem do universo observável, né? Essa seria uma imagem representativa dele. Aquilo que nós observamos, que nós vimos na outra imagem, que era o grupo local de aglomerados, onde estava o aglomerado de Virgem, tudo aquilo está dentro desse quadrado vermelho, desse retângulo vermelho. Então, tudo aquilo que parecia infinitamente grande, impensável, é apenas um pequeno pedaço do que nós chamamos de universo observável. Toda essa região aqui, cada ponto que nós estamos observando, não são estrelas, não são galáxias, são aglomerados, são superaglomerados de estrelas, que têm trilhões, quatrilhões de estrelas dentro delas. Então essa imagem, ela mostra para a gente, observando a escala do universo, o quão grande é o universo e o quão pequeno nós somos referentes ao universo que nós observamos até hoje. No entanto, apesar de ser pequenos, as nossas ideias são grandes. Então, nossa mente tem que estar sempre aberta para o conhecimento e sempre aberta para aprender coisas novas. Valeu, pessoal. Até a próxima!